impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixas só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante e ousado amor de Deus. Deus e Pai, e nós vamos nessa manhã exatamente ver o teu amor, o amor que o Senhor tem para cada um de nós, o amor que o Senhor, Pai, tem para os teus filhos. Nós vamos conhecer nessa manhã o nosso verdadeiro Deus, o Deus que muitas vezes nós não conhecemos. Então que o Senhor nessa manhã possa falar com cada uma dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus, amém. Amados, hoje nós iremos conhecer, falar sobre o verdadeiro Deus, o Deus que, se você ainda não conhece, hoje você deve conhecê-lo, amém, queridos? Porque na maioria das vezes nós conhecemos que Deus? Existe uma frase que muitas pessoas usam, né? Olha que Deus... Quando alguém faz alguma coisa errada, olha que Deus... Também não. Olha que Deus castiga. Quem já ouviu muito isso e já falou isso? Quem já ouviu? Quem já falou? Olha que isso é cá de quem? De Deus. Amados, eu pensei muito tempo isso também. Só que a verdade é que o nosso Deus não é assim. Pastor, mas não existe castigo? Gente, se existisse castigo, as pessoas que fazem essas coisas erradas no mundo, elas já teriam sido fulminadas. E posso falar? Nós já teríamos sido fulminados. Porque se você for ver, por mais que você diga, né, eu sou politicamente correto, por mais que você diga isso, você já cometeu coisas erradas. Você já injustiçou, às vezes sem perceber, mas já injustiçou. Você já falou coisas que não devia, você já pensou coisas que não devia, você já fez coisas que não deveriam fazer. Ah, mas eram pequenas, mas para Deus não tem pequeno e nem grande. Erro é erro. A gente que costuma balancear, né, denominar o que é mais errado e o que é mais certo, ou o que é menos errado. Não, errado é errado. Só que nós vamos conhecer o nosso Deus nessa manhã, o Deus que realmente você tem que entender, e que vai muitas vezes virar uma chave dentro de você, para você entender muitas coisas, que a gente vê hoje em dia nessa terra, que a gente espera que Deus castigue. A gente fala, como que essa pessoa não sofre um castigo de Deus? Por que Deus não faz alguma coisa? Não, poxa, não deixa essa... Mas se Deus fizer com aquela pessoa, Ele vai ter que fazer com a gente. Está dando para entender, amados? Você vai entender mais no decorrer da palavra nessa manhã, amém? Então vamos lá. Lucas capítulo 15, verso 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse a quem? Ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe.
E ele repartiu as... E ele lhes repartiu os haveres. Amados, vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender, que Deus é o seu Pai. Amém, queridos? Deus é o seu Pai. Ele citou aqui essa parábola, se você entender, para quem que ele estava falando essa palavra naquele momento. Se você vê os versículos, os capítulos anteriores, versículos anteriores, você vai ver que ele está pregando, sabe para quem? Ele está pregando para pecadores que veio assistir o culto dele, ele está pregando para os discípulos, e ele está pregando para os fariseus e publicanos, que eram os religiosos da época, os judeus ortodoxos da época. Ou seja, ele está pregando ali para praticamente todas as classes de pessoas. Então ele diz o seguinte: olha, Jesus está dizendo, vocês têm um Pai, vocês têm um Pai, só que você tem que entender que o nosso Pai, amados, não é como o nosso Pai. Você tem que entender como que o nosso Pai, o nosso Pai verdadeiro, ele age. Porque a gente fala figura de pai, tem muitas pessoas que falam, então eu não quero, porque meu pai foi horrível comigo. Meu pai deixou a desejar muito, pastor, e ainda deseja. Muitos aqui têm o exemplo de pai, mas muitos não têm. Muitos foram abusados pelos pais. Muitos foram, o pai não teve parte nenhuma na sua educação. Então você não pode lembrar desse pai. Mas eu quero mostrar o Pai que você tem. Amém, queridos? O Pai amoroso que você tem. O Pai que tem 3P. Aliás, vamos colocar 3P. P é o Pai que te protege, é o Pai que te perdoa, e é o Pai que te provê. Amém, queridos? São 4, ele é Pai, que protege, que perdoa e que provê. Aí ele diz, queridos, então vamos lá, aqui ele está falando de 2 filhos, você vai entender, 2 filhos, um dos 2 filhos chega para o pai e diz assim: pai, me dá a minha parte, me dá a minha parte, o senhor já está idoso, o senhor já tem uma idade, faz o seguinte, já me dá a minha parte da herança, deixa eu fazer aquilo que eu bem entender com ela. E o pai então, pacientemente, fala, tá bom, filho, vou lá, vou vender metade do que eu tenho, que é a sua parte, e foi lá, vendeu tudo que tinha, metade do que tinha, e foi lá e deu para esse filho. O que nós temos que entender com isso, queridos? Se o seu filho chega hoje para você e fala, ô mãe, ô pai, faz o seguinte, já me dá a minha parte aí da herança, daqui a pouco o senhor vai cantar para subir mesmo. Calma, senhor. Então vamos lá. Eu digo para você, se acontecer, querido, se seu filho chega para você e fala, ô pai, ô mãe, a senhora já está com uma certa idade, não sei, me dá a minha parte aí que eu quero fazer o que eu bem entender. O que você diz? O que você fala? Negativo, meu filho, peraí, está querendo que eu morra antes? Já está desejando minha mão, já está querendo, já está de olho nos meus bens? Você vai entender, querido, é tudo para você, eu estou fazendo vocês pensarem aqui, vocês entrarem no contexto da história. Nós com certeza diríamos negativo, posso até te dar alguma coisa, mas esse pai, o pai que nós temos, falou, tá bom, qual é o número do seu Pix? Vou passar agora para você, fazer o Pix agora,
que você gostaria? O que você quer? Tá bom. Pastor, que Deus é esse que o senhor está falando aí? Que pai é esse que o senhor está falando? É o nosso pai. Que pai, pastor Luciano? O pai que respeita as suas decisões. Se eu quiser sair daqui hoje e fazer um monte de coisa errada lá fora, ele vai dizer, tá bom. Ele vai me castigar por isso? Não. Ah, pastor, então, beleza, calma, eu vou chegar lá. Amém, queridos? Calma, eu sei que agora está virando um embrulho na cabeça de muitas pessoas, mas você vai entender. Deus, Ele respeita as nossas decisões. Deus respeita as nossas atitudes. Pastor, Ele vai me castigar? Não, não vai te castigar. Porque Ele é o seu pai. Claro, como eu já preguei aqui, no juízo, Ele vai deixar a função pai de lado e vai virar o que, gente? Juiz. E o juiz, ele tem que ser o quê? Imparcial. Por isso que geralmente médico não pode, geralmente, é isso mesmo? Não pode operar um familiar, é isso mesmo? Evita, né? Como também um juiz. Você já imaginou o juiz ter que julgar o próprio filho? Se descobre, ou um familiar, ele vai ser tendencioso. Então, o que acontece, querido? Aí ele vai deixar a função pai de lado e entrará na função juiz. Mas eu não estou falando depois, eu estou falando do nosso pai agora. O pai dos 3P, dos 4P: pai, protetor, provedor e perdoador. Então, queridos, Ele respeita. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente vai ter que aprender batendo a cabeça na parede, quebrando a cara, para a gente poder entender que estar na presença de Deus é a coisa mais importante da nossa vida. Porque se eu começar, eu preguei mais ou menos, eu estou entrando numa linha de pregações para você entender. Eu preguei na semana passada e eu falei o seguinte, que Deus não quer que você esteja na presença dEle, porque se eu não estiver eu vou para o inferno. Não, queridos. Você tem que estar na presença dEle porque você o ama. Porque Ele é tudo para você. Amém, queridos? E quando você realmente ama uma pessoa, o que você faz? Você dá a vida por ela. Amém, queridos? Por exemplo, vamos falar do amor de mãe e do filho. Geralmente, o amor de mãe, o amor de pai também, mas a mãe, não sei se é porque saiu dela, o amor parece que é diferenciado. Às vezes, minha esposa até fala, às vezes a gente, um dia não está legal, daqui a pouco minha sogra liga, ela fala, minha mãe já sabe. Não é assim, queridos? Parece que mãe sabe, não é, queridos? Não é? É, sabe. Então vamos lá. Vamos falar do amor de mãe. A mãe às vezes é capaz de dar a própria vida em favor do filho. Deixa de comer por causa do filho. Estava falando ontem com um rapaz e falou, poxa, eu tenho um exemplo de mãe. Minha mãe, a gente não tinha o que comer, ela recebia o dinheiro da passagem, ela andava 10 quilômetros, ela recebia o dinheiro da passagem, mas ela andava 10 quilômetros, só para sobrar aquele pouquinho dinheiro da passagem, para a gente poder comer um pãozinho no café da tarde. Isso é mãe. E isso é amor. Ela fazia por amor. Claro que tem mãe aí que não faz nada disso, né? Que deixa o filho lá
Mas estou falando o que ama realmente, o amor genuíno, o amor verdadeiro. O amor verdadeiro deixa tudo, larga tudo, deixa de fazer a sua vontade. O amor verdadeiro entende que não pode desagradar aquele a quem ama. São esses tipos de pessoas que Deus quer na presença dEle, não aquelas que dizem, eu estou com Ele porque se eu sair, vai dar tudo errado para mim. Se eu sair da igreja já era, minha vida vai virar um inferno. Você está na presença dEle só por isso? Então você não conhece Deus. Você tem que estar na presença dEle, meu amado, porque você o ama, e que você já não consegue mais viver sem Ele. Porque aí, você, quando errar, você não vai errar, meu Deus vai me castigar. Não vou errar porque eu não quero entristecer meu papai. No original, esse pai quer dizer Abba. No original está escrito Abba, que quer dizer paizinho. Jesus lá na cruz, quando disse Abba, ele estava dizendo paizinho. Amém, queridos? Nós temos o nosso paizinho que nos ama, e é esse amor que Ele quer que você tenha por Ele. Amém, queridos? Que você não vai errar, não porque Ele vai castigar, ou porque vai te punir, não, é porque você quer agradá-lo, você quer estar bem do lado dEle, você não quer que Ele olhe lá do céu e diga, poxa, meu filho está me entristecendo. Vamos ver o que esse filho fez, queridos. E ele lhes repartiu os haveres, deu para cada um, inclusive deu até para o outro filho também, só que o outro filho permaneceu. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, fez o quê? Partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, e vivendo dissolutamente. Sabe o que é dissolutamente? Irresponsavelmente. Ou seja, queridos, aquele filho ainda não tinha descoberto o amor que ele tinha pelo seu pai. Então ele estava ali com o seu pai, fazendo o que o seu pai queria, enquanto o seu pai estava lhe provendo o sustento. A partir do momento que o pai já entregou para ele o que ele queria, o que ele fez? Falar no carioquês, né? Meteu o pé. Não é, queridos? Meteu o pé. Falou assim, não, agora não precisa mais do meu pai, não. Não precisa mais do meu pai. Quantos fazem isso, queridos? Quantos que depois que alcançam a bênção, depois que alcançam um milagre, depois que uma coisa melhora, ela mete o pé. Foi o que ele fez. Deus vai castigar essa pessoa, pastor. Você não. Só que eu não vou garantir para você que vai ficar tudo bem com ela. É isso que eu quero que você entenda. Eu não posso garantir que vai ficar tudo bem com essa pessoa. Por quê, pastor Luciano? Porque Deus só pode cuidar daqueles que estão com Ele. Enquanto seu filho estiver dentro da sua casa, dentro do seu teto, você faz o quê? Você não deixa faltar a comida, você não deixa faltar o alimento, você não deixa faltar o carinho, não é, queridos? Você está ali, mas se o seu filho fala assim, pai, eu quero ir embora, quero viver minha vida, quero fazer minhas coisas, você vai continuar amando, mas você já não vai conseguir proteger como se ele estivesse ali debaixo das suas asas, não é, queridos? Sim, é Deus.
Assim é Deus. Enquanto eu estou debaixo das asas, no esconderijo do Altíssimo, Ele está fazendo o que, amados? Ele está me protegendo, Ele está me guardando, Ele está me livrando. Amém, querido? Se eu passar por uma luta, Ele vai estar comigo nessa luta. Se eu entrar dentro do fogo, Ele vai estar comigo dentro do fogo. Se eu entrar numa cova de leões, Ele vai estar na cova de leões comigo, para me guardar, para me proteger, para me livrar de todo o mal. E a Bíblia fala, amados, que depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Por que a Bíblia fala sobreveio sobre aquele país uma grande fome? Para não dizer, olha, deu tudo errado só para ele. Não. Veio sobre o país uma grande fome. Mas ele não estava na casa do pai, porque o pai dá o jeito dele. O pai sabe que é responsabilidade dele prover, então o pai dá um jeito. Quando vem a dificuldade, o pai vai estar junto, não é, queridos? Oi? Está protegendo, não está mais com o pai está longe. Ele resolveu ficar longe do pai. E posso falar, amados, às vezes isso acontece com a gente dentro da igreja. A gente está dentro da igreja, mas está longe do pai, porque a gente deixou de agradá-lo. A gente deixou de fazer a vontade dele. A gente resolveu fazer as coisas do nosso jeito. A gente falou, não, Senhor, quer saber? Deixa eu fazer as coisas do meu jeito. Deixa eu fazer da minha maneira. Deixa eu agir do jeito que eu quiser. E a Bíblia fala, veio uma fome sobre o país, e ele começou a passar o que, amados? Necessidade. E então ele se foi e se agregou aos cidadãos daquela terra. Sabe o que acontece quando a gente começa a ficar distante de Deus? A gente só começa a se agregar a pessoas longe da casa do Pai. A gente começa a fazer amizades erradas. A gente começa a viver uma vida longe da presença. Então ele se foi e se agregou aos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar porcos. Gente, eu falei ali que tinha judeus no meio, né? Para os judeus, os porcos eram animais impuros. Eles não comem carne de porco até hoje. Os porcos para eles, sinal de maldição. Então quando Jesus fala aquilo, né? Os fariseus, isso mesmo, esse é o Deus punidor. Esse é o Deus, olha lá, está lá com os porcos agora. Está vendo? Largou o pai. Mas na verdade, queridos, ele estava vivendo daquela forma, não é porque o pai estava punindo, mas é porque Deus respeita as nossas decisões. Se você decide viver uma vida no erro, a consequência é daqui a pouco você está no meio dos porcos. Daqui a pouco você está no meio dos porcos. Daqui a pouco você está fazendo o que o porco faz, se virar em lavagem. Amém, queridos? Eu conheço gente que estava na igreja firme, buscando a Deus tudo certinho, resolveu sair, hoje está servindo os espíritos, está tendo que bater cabeça para demônio. Quem já serviu, sabe como que é. Você amanhece quebrado, por que eu estou quebrado? Você levou uma surra, não é isso mesmo? Eles falam, você levou uma surra, meu cavalo. Olha como é chamado as pessoas: meu cavalo, meu aparelho, meu burrinho. E Jesus te chama de minha ovelha. Amém, queridos? Olha a diferença.
Não, ovelha, porque você obedece à voz do seu pastor, não o pastor Luciano. Pastor. É muito diferente, amados. Então, em outras palavras, Deus respeita as nossas decisões. Ele decidiu ficar longe do Pai. Só que ficar longe do Pai é inevitável, queridos, que a gente começa a fazer alianças erradas, a gente começa a tomar decisões erradas, e quando vem uma dificuldade, o Pai não está ali com a gente para nos guardar, porque eu decidi ficar longe do Pai. Inevitavelmente, queridos, daqui a pouco eu vou estar no meio dos porcos. Sabe por quê? Não é porque Deus castigou, não, é porque Ele respeita as suas decisões. E essas pessoas que você fala, por que Deus não castiga? Deus não castiga mesmo, queridos. Mas você pode ter certeza, as coisas erradas que as pessoas fazem, elas acabam dia menos dia colhendo o que plantam. E colhe feio. Pode ver esses políticos aí que roubam, que fazem. Ninguém morre sorrindo. A maioria é morte feia. Mas não é porque Deus castigou, não. Esquece, não é Deus que faz isso, não, gente. Porque é tanta coisa errada que a pessoa faz, que ela acaba atraindo para si toda a sorte de quê, queridos? De coisas negativas. Inevitavelmente, dia menos dia, ela acaba colhendo isso. Não é porque Deus castigou, não, é porque eu corri atrás do erro, das coisas negativas da vida, das coisas erradas. Inevitavelmente vai acontecer, gente. Daqui a pouco eu vou estar no meio dos porcos, comendo lavagem deles. É muito forte, gente. Nunca preguei dessa forma. E ali esse homem desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. É o que acontece às vezes, queridos. A pessoa está lá no meio dos porcos, é igual o viciado. Enquanto ele não é viciado, tem gente para dar. Depois que ela virou viciado, a pessoa não dá mais para ele, não é, queridos? Aí fica aquele desespero. Estou falando do viciado, e sai para fazer coisa errada. É assim que acontece no mundo. E não estou falando só nisso, não, outras coisas também. A pessoa entra em relacionamentos errados, daqui a pouco, quando ela vai ver, ela não consegue ser feliz com ninguém, porque a pessoa entrou em coisas erradas, e o que começa errado, termina errado. Cuidado com as alianças que você faz, porque elas surtirão efeitos negativos. Não é porque Deus te puniu, não, porque você escolheu isso. Você tomou essa decisão. Porque se você tomar a decisão de permanecer no Pai, com o Pai, meu amado, Ele vai cuidar de você, Ele vai usar os 4 P's com você. Ele vai ser seu Pai, Ele vai ser seu protetor, Ele vai ser seu provedor, e Ele vai ser o seu perdoador. Porque a gente na presença, às vezes a gente erra, mas você dobra o seu joelho, você se arrepende, e Ele te perdoa. Então, caindo em si, olha porque que Deus, o Pai permitiu, olha porque que às vezes o Pai permite que a gente faça as nossas escolhas e Ele não interfira nelas.